3, 2, 1. Pessoal, nosso entrevistado de hoje, Jean Kleber, nome que está marcado na história do CSA. Jean, seja bem-vindo, obrigado pela receptividade. Cafezinho, tem até pão de queijo, mas não vamos fugir da dieta. Esqueci também. Apareceu? Esqueci. Fica à vontade, acontece. Eu sei que quando a gente leva um passo lá, vocês gritam pra caramba, tá vendo? Diga, agora é minha hora. É um passe dele. Agora é minha Cabra hora. safado, treina pra quê? Desculpa, velho, foi só mais descontrair um pouquinho. Não, eu sei. Rapaziada, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Hoje estou aqui do lado desse craque, Jean Kleber, que está marcado na história do CSA. Jean, seja bem-vindo, obrigado pela recepção, o cafezinho, tem um pão de queijo daqui a pouco para a gente fugir um pouquinho da dieta. Mas a gente começa falando que o Jean está na história do CSA porque, de fato, pelo menos para a gente da imprensa e para o torcedor, é claro, azulino, é quase que impossível dissociar o nome do Jean Kleber à história do CSA. Como é que você, enquanto jogador, enxerga essa ligação? Se lá em 2016, quando você chegou, você já imaginava que ia ser desse jeito, Jean? Primeiro, gratidão, né, pelo convite. Me sinto lisonjeado por fazer parte agora dessa nova fase, né, da sua carreira. E falar de CSA e Jean e CSA, para mim, é uma ligação muito forte, né? Desde o início, quando eu aceitei o desafio do convite, né, de vestir essa camisa, cara, de um clube que tem uma expressão muito grande, de estar tava numa fase, né, de não ter divisão, que às vezes eu toco muito nessa fase, que eu acho que aceitar o convite para vir com coisas tão boas, né, eu acho que é muito fácil. Acho que aceitar o convite quando ainda não tem nada, né, para te oferecer, por isso que eu falo que a ligação entre eu e o clube, fora a torcida, foi muito grande. Eu me sinto, assim, lisonjeado, né? Claro que sou muito pequeno ainda perto dos ídolos que o CSA tem, não só pela expressão de títulos, né, de números, né? Eu, felizmente ou infelizmente, quando eu aceitei o convite, foi muito rápido, né? Até mesmo a questão da saída, questão às vezes até de muitos torcedores que não sabem, né? Eu disputei pouquíssimos campeonatos pelo clube, como o primeiro desde 2016 saí vendido, depois quando eu voltei em 2019 já não voltei desde o início, voltei na metade, depois fui pedido de volta. E agora também de ter aceitado esse desafio, de ter correspondido, né, o clube para voltar às suas origens, que infelizmente não é onde o CSA se encontra. Ô Jean, são 3 passagens pelo CSA. O que é que mudou desde a primeira passagem? Não no clube a gente já sabe, mas no Jean, enquanto jogador, enquanto homem, para aceitar aquele primeiro desafio e agora em voltar nesse momento do CSA? Rapaz, a maturidade, né? Sei que a maioria do torcedor vai falar, pô, quando você jogava de trancinha, você era bem melhor. Era menos raiz. Rapaz, aquele raça quando jogava. Não, mas eu sempre levo com bom humor, porque claro que cada época que você vem jogar é um grupo, é um treinador, é uma fase da sua vida. E cada fase você tem que saber aproveitar, ela sendo boa, sendo baixa. São momentos que você acaba aprendendo que isso, queira ou não queira, só vem com a maturidade, né? Eu falo de 2016, daquela paixão de colocar o clube novamente no calendário, daquela cobrança, eu acho que nem muito mais da torcida, né? Por tudo que ela já tinha passado, eu estava passando, mas por nós jogadores de voltar a um clube de tão expressão para colocar ele no futebol onde ele merece, né? Então acho que a questão mesmo de 2016 para agora, acho que a maturidade em si, eu falo que muitas coisas que eu passei nessa época, que se fosse o Jean de 2016, acho que eu teria às vezes até me expressado com mais fervor, né? Para mais gente ver, ou acabaria pecando nisso. Então, acho que a questão que eu posso falar mesmo é a maturidade mesmo. E hoje o CSA virou a sua segunda casa, né? A gente já pode dizer assim, né? CSA, pra mim, não é nem a minha segunda, é a minha primeira. Porque se Passa não mais fosse tempo CSA, lá. eu não estaria aqui hoje, né? Sou filho, né, de pai nordestino, né? Minha mãe é pernambucana, meu pai é baiano. E a maioria dos clubes onde eu passei foram todos no Nordeste, incrível que pareça. Então já era uma coisa predestinada, né? Eu falo que nada que a gente faça, né? Eu creio muito que não existe linhas
não escreve linhas certo por linhas tortas, né? Esqueci como que fala a expressão. Deus não Então, escreve certo por linhas tortas. isso, né? Então, eu creio que tudo tem um propósito e, graças a Deus, eu acabei abraçando e eu falo que o Nordeste, a Alagoas, me abraçou muito bem também. Tem uma fala sua muito importante que é da quantidade de jogos, enfim, da sua trajetória no CSA. Apesar da grande identificação, você fez poucos jogos em 2016, saiu vendido como você bem adiantou. O que é que falta para o Jean Kleber, na sua opinião, claro, se tornar um ídolo e até para a sua carreira, para você descansar e dizer assim, eu consegui conquistar isso com o CSA. Qual o título, qual é o objetivo que você tem com a camisa do CSA para dizer assim, agora eu já posso sair do CSA dizendo, fiz tudo que eu tinha para fazer? Rapaz, eu acho que na questão de expressão hoje, né, que você fala, fora dos números, é títulos, né? Às vezes a gente acaba fazendo, não outras funções, né, mas às vezes o torcedor em si, né? Sim. A gente acaba aprendendo a ver os jogadores só aquele dentro de campo, né? Às vezes a gente acaba, como eu te falei, da maturidade, o nosso nome ou a nossa expressão de questão de ser ídolo ou não, às vezes mais os bastidores, entendeu? Do que às vezes o que a pessoa acaba vendo só pela TV. A questão que falta, que eu gostaria mesmo de coração, é que eles me abraçassem como fosse de 2016, né? Quando você volta depois de uma ou duas passagens que você tenha tido tão bem, acaba o torcedor, como eu te falei até a questão das tranças, tendo a visão que aquele Jean de 2016 poderia ser o mesmo de 24. Só que é muita coisa que acaba mudando. Nem o time, nem a própria torcida que acaba, desde que eu vim a primeira vez, acaba acostumando com coisa boa. Eu quero que acostume com coisa boa. O SA, pela expressão e pela sua história, né, ele devia nem estar sendo discutido isso. Ele devia estar sempre numa Série A. E é a coisa que eu almejo, que eu torço bastante, que ele vira um Fortaleza da vida, né? E claro que isso é passo a passo, se reformulando, usando a nossa expressão do nosso clube, que é união e força, não só dentro de campo, mas também, né? Pô, no meu ponto de vista, que acabou falhando muito desses anos para cá foi isso, a falta de união e força. Na gestão. Né? Então, que acaba transparecendo dentro de campo. Não que a gente não tenha, né? a nossa parte de culpa, muito pelo contrário. Sim, sim. Não tira uma vírgula. Então, mas eu acho que essa questão de expressão de títulos é muito importante, que títulos, acaba a gente só vai lembrar de quem for campeão. Ninguém vai lembrar de quem iniciou ali, que tirou o time onde não tinha série, vai lembrar de quem teve acessos seguidos, né? E naquele tempo, para poder sair do clube, foi muito difícil. Tanto que eu falo até hoje que quem me ajudou a escolher e a sair do clube, a ser vendido, foi o próprio presidente Rafael. Então você vê como que foi uma identidade assim tão forte na minha vida, o azul e branco. Então eu acho que isso é que falta, a questão dos títulos, de expressão, de acessos, como os demais tiveram desde que eu cheguei, para colocar o clube, para colocar meu nome, né, no ídolo de clube. Ô Jean, você tem uma fala muito pertinente nessa sua última resposta, que é de fazer muito nos bastidores. Tem uma coisa que eu, acompanhando você nas redes sociais, enfim, eu vejo muito a interação dos jogadores, principalmente da sua posição, que jogam ali como volante, o Buga, o próprio Nicola, que chegaram nessa reta final da temporada 2024, tratando você como uma referência. Isso é um espelho do que acontece no vestiário? Você tenta passar essa experiência que você adquiriu ao longo da sua carreira para esses meninos que estão começando agora? Cara, eu acho que é gratificante, né? A gente, como eu já passei por isso, eu acho que o mais difícil, né, que a gente na geração atual é você apoiar um cara da sua posição. Você tem que Aí você não pode querer ajudar, você não pode querer ter a melhora, que aquilo vai te atrapalhar. Eu sempre vi ao contrário. Porque se eu melhorar o Buga, se eu melhorar o Nicola, automaticamente eu vou me melhorar. Eu acho que chega até a ser sadio quando você tem essa briga interna, porque você acaba vendo o brilho daquele menino que lutou. Eu posso falar do Buga, que veio do Penedense. Não tem base, não teve base. Então você vê que ele precisa de uma ajuda. Às vezes não é só o treinador, às vezes é fora. Pô, o que você está precisando? A questão da sua intensidade, você gosta muito de atacar o espaço, você tem o fôlego para ir, mas e quando você for? O que você tem que fazer? Do Nicola, a mesma coisa. O Nicola ainda tem a expressão do irmão, mas o Nicola, ele tá tentando a sua vida
separada da dele. A independência A dependência dele. E é isso que eu acho mais importante, da melhora e da oportunidade que ele viu no CSA, e o CSA viu nele, dele poder... E casou muito bem, principalmente naquele momento da temporada. Exato, O CSA ele poder precisava crescer, daquilo, isso, né? precisava. Então eu falo que os meninos que chegaram foram, assim, fundamental para a nossa permanência, fundamental. E como a própria presidente, né, e o diretor falou, dos que ficaram, né, naqueles pilares dos que ficaram, também foi fundamental por conta disso. Que às vezes é muita coisa do bastidores que o torcedor não sabe, não enxerga e nem imagina. Então acho que isso é muito importante, que aí eu volto a falar, a questão da união e força até nisso. De você apoiar e de você querer a melhora do seu próprio companheiro, que é da sua própria posição. Pois é, e o CSA passou por maus bocados nessa temporada, sobretudo no começo da temporada. Você foi um dos poucos jogadores que ficou ali desde o começo da temporada, se manteve até o final do ano. O que é que foi imprescindível, na sua opinião, para você ser contratado? Teve uma época ali, um momento da temporada, que a nova diretoria, quando a Miriam assumiu, disse assim, a gente precisa passar um pente fino no elenco e tem jogador que não vai poder ficar aqui. Não é o perfil do CSA, não é... Enfim, não está dentro da realidade financeira do clube, por exemplo. Eu não sei em qual aspecto desse você se encaixou, mas futebolisticamente falando, e até pela sua experiência, o que é que você acha que foi imprescindível para você não estar incluído ali nessa lista de dispensas do CSA? A questão dos bastidores, né? Às vezes nem tudo que às vezes falam de você, só dentro das 4 linhas, exato, né? acaba sendo verdade ou sendo mentira. Quem vai conhecer e saber é quem tá ali dentro. Então a Miriam, eu acho que ela foi cirúrgica. Por mais que a gente fique triste pelos companheiros, a questão de competitividade, de resultados, aí eu posso falar diversas coisas, questão de quantos jogos a gente conseguiu ganhar dentro de casa, qual que era o fator principal, qual que era a base que se manteve, o porquê que disso de não ter conseguido uma alta performance, não só individual, sim, mas como grupo, como time. Aí ele fala assim, pô, mas o Jean não tá bem, mas com performance. Mas era só o Jean? Por que o cara não tá sendo bem? O que tá faltando? É difícil quando alguém chega e fala assim, você precisa aumentar sua intensidade, a sua rotatividade precisa aumentar. Porque qualidade você tem. Eu não quero saber do que falaram. Eu conheço o Jean de verdade. Esse Jean é bem diferente do que eles falaram. Então acho que o principal foi a questão de conhecer dos que ficaram, do que estavam, né? E a questão de reformular. Claro que quem chega, o cara vai chegar e falar assim, a bomba que tava aí não é minha. Não é minha. O peso que ele chega, queira ou não queira, é bem menor de quem já tava. Cara, eu peguei assim fases que o cara fala assim, pô, esse atacante aí tem um gol em um ano, pô. Fala, rapaz, mas às vezes é a fase. Se tiver uma sequência, mostrar. E assim, tem muita gente que eu discordo assim totalmente, que quando tá errado tem que mudar tudo. E quando tá certo tem que continuar todo mundo ali. A gente cansa de ver que quando o time tá caminhando na direção certa, tem mudança no comando técnico, tem mudança no elenco. E isso é normal, até para a continuidade do trabalho mesmo, né? E aí, Jean, a gente ainda falando sobre 2024, a gente pega um CSA que, como você falou, se acostumou com coisas grandes, com acesso, com jogar a Série A, com o título brasileiro lá em 2017. E agora, nesse meio tempo que você ficou fora, desde a Série A para agora, o CSA meio que fez o caminho inverso. Claro que não caiu para a Série D, tomara que não aconteça. Mas, avaliando a temporada como um todo, primeiro individual e depois coletivamente, como é que você avalia essa temporada de 2024? Foi positiva para o CSA e para o Jean Kleber? Cara, eu avaliar da seguinte forma, nem tudo que quando começa é do jeito que termina, né? Graças a Deus, no clube e o Jean Kleber totalmente diferente de como você falou, de acostumar. O que o torcedor pede? É um time competitivo, de povo. Quem tem identidade, quem conhece o clube, esteja hoje no atual elenco, só tem eu. E assim, até desculpa te interromper, mas é muito... Não é engraçado, a palavra certa não é engraçado, mas é curioso o fato de que a torcida nunca cobrou, pelo menos esse recorte de 2024, o resultado.
a torcida cobrava um empenho. Exato. Jogue bem, jogue mal, mas se tiver raça, a torcida comprou a ideia, a torcida começou a lotar estádio na má fase. Isso é até, assim, característico da torcida do E CSA. nem dá pra se comparar, né? É Por isso que eu característico. já falo que não dá pra se comparar. É Porque se é característico. lotar o estádio quando as coisas tá boa, É. é uma das coisas que eu falo da questão de eu conhecer o clube. Eu peguei um clube que não tinha sede. E eu não, como eu posso dizer, não ficava com medo ou espantado de um clube encher o estádio contra o Muricy num alagoano. E tem muito torcedor assim, que ia mesmo, que pagava ingresso, que Exato. ia assistir, que viu aquela época do CSA quando caiu para a segunda divisão do Alagoano, e que hoje essa má fase, assim, a gente consegue, pelo menos de fora, ter uma perspectiva de que foi mais pela parte extracampo. Claro que, mas, assim, o que é que eu quero explicar? A montagem do elenco é feita pela diretoria, pelo departamento de futebol, pelo presidente ou pela presidente, e muitas dessas coisas, muitos dos resultados ruins que aconteciam dentro de campo estavam explicados no extracampo. A gente tinha essa visão de fora. Para você, essa comemoração, digamos assim, da permanência se dá também por isso, por saber que no começo da temporada o CSA estava fadado, o destino era o rebaixamento, e de repente virou a chave, e por isso a importância de comemorar também a permanência? Exato, continuando, como eu falei, eu acho que a Miriam, eu falo isso, ela teve mais culpa. Porque é difícil, porque quando você começa a ver um clube, como você tinha a visibilidade de, tô indo pro CSA, de um presidente que tem verba, que tem dinheiro. Então, tem muito que, desses anos, faltou essa união e força. Como o torcedor, ele se acostumou de ter um time competitivo, de estar um time brigando sempre por uma vaga na Série A, essa questão de extra acabou girindo para dentro do campo. Jogadores, por exemplo, que com a idade não tinha identidade de como que é vestir a camisa do clube. De ter um time que lota o estádio, por mais que você jogue bem, mas vai te cobrar o empenho. Então, a questão de não. Para mim foi uma questão fundamental, porque aí eu volto a falar, quantos jogos que a gente ganha dentro de casa? Eu via um dos meus companheiros, pela pressão do clube, conseguir desempenhar um bom futebol. Tipo, errar, claro que faz parte, ninguém gosta de errar. Todo mundo quer ter uma época fundamental, quero ser uma época ser campeão de tudo. Mas às vezes não é isso, a reformulação de um clube, você tem que saber lidar com o torcedor, invadir com o torcedor que às vezes espera uma resposta sem saber, às vezes, o que você sabe. Eu podia dar uma resposta muitas vezes para torcedor ou para a imprensa, ia atrapalhar e próprio para mim e para meus companheiros. E não é isso que eu quero. Por amor que eu tenho pelo clube, eu me vejo também um torcedor. Claro que isso me machuca também. Eu queria ser sempre o Jean Kleber que o torcedor encanta. Aí volta da pergunta, o que o Jean poderia ser ou esperava desse ano? Cara, eu esperava só coisas boas. Só que eu já sabia como pode dizer, da dificuldade que teria. Não imaginava que teria gente que sairia, uma diretoria totalmente que começa de um jeito, pensando depois acaba mudando, da sua alta performance de não estar correspondendo, de não ter alguém, como eu te falei, o que está faltando? O que está precisando para vocês? Eu preciso que você aumente. Eu conheço o futebol, mas se você não mudar isso e você não conseguir desempenhar, não joga. Aí você não serve. É totalmente diferente como você espera e te ajuda para você poder chegar naquele objetivo que vai ser melhor, não só para você, mas para o grupo, para o time todo, entendeu? Então eu acho que vejo muito dessa questão. Ainda pegando o recorte de 2024, mas já olhando para 2025, já a gente fala se já tem alguma negociação ou coisa desse sentido. Mas o que é que você acha que tem que ser feito de diferente para 2025 ser diferente de 2024, se CSA brigar pelo acesso e não pela permanência? E também o quão importante é começar a temporada, um clube começar a temporada já com o esqueleto do time titular que terminou a temporada e também com a comissão técnica. É o que eles estão fazendo, é de manter uma base. Eu posso dizer para você, desse ano, saiu em novembro, final da Série C de 23. Isso.
Eles começaram a reformular, trazer jogadores, não teve uma espinha. Assim, não teve ninguém como a gente teve dos 4 acessos, que a gente fala muito da diretoria, não teve ninguém com identificação o clube. Por mais que esteja uma fase boa ou ruim, mas que conheça o clube, que possa ajudar de certa forma com os atletas. Então o que eles tentaram fazer? É manter uma base, manter o treinador, manter jogadores que seja agora com a visão não só do clube, mas financeiramente, Sim. que é diferente com o Rafael e agora também com a Miriam. E tudo isso acaba encaixando. Então eu creio que o passo que o CSA está dando, né, para 25 já começou em 24. Na questão da mudança, de ter a coragem de fazer a mudança, de não ser fácil. Mas se não fosse aquela mudança naquele momento, a gente poderia estar numa outra forma querendo falar do clube, tá entendendo? Então acho que 25 já começou em 24 e tenho certeza que eu acho que o próprio torcedor já sabe disso também. Bom, a gente já chegou em 2025 e é hora de a gente tentar pelo menos capturar alguma informação. O Jean Kleber terminou a temporada no CSA para 2025. Já tem alguma negociação? Já está certo que fica? Já está certo que vai embora? Como é que está a sua situação atualmente com o clube? Lembrando que a gente está gravando hoje, dia 18 de setembro, viu, minha gente? Se saiu depois, enfim, perdoem, mas hoje, 18 de setembro, como é que está a situação do Jean Kleber com o CSA? Cara, foi muito positivo, assim, o final. Né? Apesar de eu ter a minha lesão, como eu te falei, quando eu voltei, poder ajudar, de poder construir. Não só o meu melhor, mas de poder ajudar, como a gente falou, do Bulga, do Nicola, do Caleb. A gente já tem negociações, já. Para Creio eu, para renovação. renovação. Claro que depende de muitos fatores, de muitas Sim, pessoas, sim. de treinador gostar, de presidente, de agora ser os 3 diretores, os 3 apoiarem, porque a questão financeira, desde a minha volta, nunca foi empecilho, né? Às vezes eu vejo muitos torcedores, muita gente que às vezes é desinformada, né? Fala, pô, o Jean tá ganhando 70 mil. Eu falo, meu amigo, eu não tô aqui, velho. Hoje, desde a minha vida, eu não tô aqui pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, Deus sabe, pelas minhas filhas, eu não estaria aqui. E até mesmo a questão da redução. Por que eu tô falando disso? Porque eu sei como eu comecei e sei como eu terminei. E até mesmo que eu falo assim, pô, Jean, esse Jean que você terminou, de como a gente colocou você para jogar, da sua intensidade, da sua qualidade, de você conseguir entregar isso, é totalmente diferente daquele Jean. Então, desse Jean, a gente tem sim interesse. Agora, a questão financeira, foi assim, pô, isso não é um problema. Eu quero é o quê? Como a gente falou, para ser um ídolo, minha questão não é nem chegar em ídolo, é colocar o clube no seu devido lugar, pelo menos poder construir e fazer parte disso. Isso é o que eu peço de coração. Então, como eu falo de renovação, eu vejo o CSA hoje nem como minha segunda, minha primeira. E depois de tudo isso que a gente passou desse ano, eu quero que isso aconteça e que a gente possa ter o martelo para a minha permanência. Caso a permanência, sua renovação seja concretizada, dá para adiantar já 1 ou 2 objetivos que você tenha para a temporada 2025 com a camisa do CSA? Cara, acho que já devo estar perto aí também dos 100 jogos, dos 50, acho que eu já passei. Já passou. Eu acho que já. Já. E títulos, cara, títulos. Bati na porta mas acho que 2 vezes, né? Uma fui vice e dessa agora, né, acho que nem chega a contar, porque foi tão distantoso o Alagoano esse ano. Então como a gente falou, de ser marcado com acesso, com títulos, de poder fazer parte da reformulação do clube, de ver extra-campo um apoio de união e força, não só da diretoria, presidente, Clube estruturado, mas o clube estruturado e poder fazer parte disso. Então, Esse é meu desejo. A gente pode dizer que, caso fique em 2025, o Jean Kleber vai ser mais que um atleta dentro das 4 linhas para o CSA, né? Exatamente isso. É um jogador totalmente diferente, maduro, mais confiante, queira ou não queira, com você ver seu desempenho, sua performance. Alguém que esteja ali no comando, Sim. te exigindo, né? Que eu sempre falo, né? Às vezes a gente, não do meu tempo, né? Geração atual, quando o cara te cobra demais, o cara fica, eu já vejo ao contrário.
quando eu vejo que alguém tá te exigindo, Você tem às capacidade. vezes até mesmo torcedor, é porque você tem a capacidade de Concordo melhorar, com você. de ser o Jean daquela época ou até melhor. Então, Claro que é isso- preciso saber falar, né? Não é só cornetar, não, né? Exato. Então, eu vejo toda essa positividade nesse ano de, se Deus quiser concretizar, o Jean Kleber totalmente diferente ou igual ou melhor do que o torcedor espera. Só pra gente fechar, saindo um pouquinho do CSA nessa reta final da entrevista. Outros clubes pelos quais você tem a passagem, você passou pelo Cruzeiro, você já falou, foi para Portugal, no Avaí também você tem uma passagem muito marcante. Quais outros clubes você se identifica também, você tem um carinho, assim como o CSA, claro, guardados as devidas proporções, que marcaram a sua carreira? Eu posso falar dois, assim, o Marítimo e o Avaí. O Marítimo e o Avaí. Cruzeiro, assim, foi... Por mais que tenha um contrato longo, e eu cheguei a comentar, né? Sim. Para ficar ali no clube de 2009, que era vice-campeão da Complicado. Libertadores, é você se acomodar. E eu nunca fui um cara acomodado, sempre gostei de não estar nessa zona de conforto. Sim. Então, identidade, primeiro, para mim, associado. Depois ainda tem... Aí é uma divisão entre o Marítimo e o Avaí, porque foram clubes que apostaram, que eu tive uma longevidade dentro do clube, de momentos bons, momentos ruins, mas de todos neles ser... De vestir a camisa, de respeitar o clube do meu início ao meu fim, independente de qualquer coisa. Eu acho que foram os três assim, marcantes assim na minha carreira. 34 anos tá longe de parar ainda, né, Jean? Tá longe, como a gente comentou, até eu tiver vida, eu ainda não penso. É claro que como a gente fala, tô mais pro fim do que do início. Então isso é normal, é natural. É se cuidar cada vez mais, como eu falei, a gente começa a se cuidar quando tem a maturidade, a gente começa a se cuidar, a pensar na vida pós-futebol. Isso é o natural, mas ainda tá longe. Quando eu tiver vigor e vida para poder fazer o que eu amo, o que eu gosto, o que eu nasci para fazer, eu não medirei forças e nem nada na minha vida para poder alcançar sempre meus sonhos. Show de bola, Jean. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, tá? A gente tava comentando aqui, o Jean tava pedalando dia desses 3 horas, não foi? 3 horas, sair daqui pra Praia do Francês. Meu Deus do céu. Essa aqui foi uma resenha mais light, uma Exato, conversa mais tranquila. Mas vamos marcar um baba aí, um rachinha pra gente fazer qualquer atividade, mas pedalar 3 horas não dá não. Não dá não, mas vamos com calma. Isso é terapêutico, meu amigo, é terapêutico. Você vai ver que você acaba fazendo a natural. Com pedal, 3 horinhas. Jean, obrigado mais uma vez, sucesso. Espero que você continue e tenha mais sucesso ainda na sua carreira. Amém. Obrigado mais uma vez pela recepção, show de bola. Espero que a gente se reencontre comemorando títulos, né? Amém. Eu que espero, né, estar conversando, se Deus quiser, futuramente de uma forma diferente, com títulos, com marcas. E tenho certeza, se depender de mim, logo a gente vai estar alcançando esse objetivo também. Deus abençoe vocês, tá? Vocês também. Gratificante aí, que Deus possa abençoar cada um de nós. Amém. E que possa vir cada vez mais gente para poder fazer essa entrevista. Às vezes a gente não sabe como que é o atleta fora, né, de campo, como que é seu convívio, seu dia a dia, e isso acaba, queira ou não queira, mostrando, né, um Jean fora do campo, que às vezes não só você, mas como o torcedor acaba não vendo ou enxergando. A intenção é essa. Obrigado mais uma vez. Amém, tá? Deus abençoe. Tamo junto. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, compartilha esse vídeo no seu grupo de WhatsApp aí dos torcedores do CSA e fica ligado nas próximas entrevistas aqui no canal. Até a próxima.